Então, bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez nos encontramos aqui para a nossa meditação. Iniciamos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanha a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos para a nossa meditação, nesta quarta-feira, dia 14 de outubro, o Evangelho de São Lucas, que se encontra no capítulo 11, do versículo 42 ao 46. Então o texto é um pouco mais amplo, onde Jesus faz sérias e graves críticas aos fariseus e aos escribas, aos doutores da lei. E podemos dizer que dois são os focos da crítica de Jesus. Primeiro, a prática reducionista da lei, isto é, o rigorismo, o legalismo, essa prática que muitas vezes deixa de lado o essencial e se apega a coisas menores, secundárias. Esse é o primeiro foco. E o segundo foco é a interpretação da lei. Aí nós temos aqui a relação que existe entre uma coisa e outra. A prática depende da interpretação, e a interpretação da lei, ela está em vista de uma prática. Então, se a interpretação ela distorce o sentido original, do ensinamento, do mandamento, da lei, da palavra, então, consequentemente, a prática também vai refletir isso. Mas Jesus aqui começa com a prática, quando ele chama os fariseus a atenção, porque eles estão ali muito empenhados nas pequenas coisas, por exemplo, como pagar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras verduras, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Agora, é importante que a gente não leia assim este ensinamento de Jesus numa chave relativista. Mas Jesus não está aqui relativizando, mas Jesus está relacionando. Isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm, mas não conseguem ver a relação que existe entre pequenas coisas e o essencial daquela realidade onde essas pequenas coisas estão inseridas. E quando não se percebe a relação, então se relativiza. E a relativização, o relativismo, é muito perigoso, porque tende a esvaziar tanto as pequenas coisas como as grandes coisas, ou as coisas importantes, ou as coisas essenciais, porque se descontextualiza, ou seja, se desconstrói tudo isso, né? Então, vejam a afirmação de Jesus, quando ele faz a crítica que os fariseus pagam o dízimo até de pequenas coisas que não eram exigidas, não eram até certo ponto facultativas, eram mais de coisas de um peso maior, mas essas pequenas coisas, dessas ervas e tudo isso não era uma coisa exigida assim necessariamente. Mas Jesus, na afirmação que ele faz, não está relativizando, não está dizendo, deixa para lá, isso é besteira, não é como muitas vezes nós escutamos até nos nossos meios. Mas o que é que Jesus diz? Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Então, o que é isso e aquilo? Então, eles são criticados porque fazem isso, isto é, pagam o dízimo de pequenas coisas, mas não praticam a justiça e o amor de Deus. E o que significa essa justiça e esse amor de Deus? O cumprimento da lei na cabeça dos fariseus seria a garantia para a salvação. Então, fazendo isso, estavam garantindo a salvação. E se eu coloco como sujeito da minha salvação a mim mesmo, então, até certo ponto, eu estou relativizando a ação de Deus. Então, o mais importante torna-se a minha ação para a minha salvação. Mas aqui Jesus diz que eles deixam de lado a justiça e o amor de Deus.
O que é a justiça? A justiça não é a prática da lei, mas a justiça é a ação de Deus em nós. Por isso que se utiliza muitas vezes essa expressão, né? Deus torna justo o ser humano. Não é o homem que se justifica, como até São Paulo vai dizer. Não é o homem não é a prática da lei que justifica, mas é a ação de Deus em nós que nos justifica, ou seja, que nos salva. O que seria a justiça, então, nessa perspectiva? É a ação de Deus em nós. E, portanto, essa arrogância, essa prepotência, né, de se colocar como sujeito da salvação, muito presente nessa mentalidade farisaica, é um relativismo muito perigoso. Então, relativiza a ação de Deus, mas absolutiza a minha ação. Então, por isso que Jesus chama muita atenção, né, e até usa essa expressão forte, ai de vós. Então, é uma expressão que depois até o doutor da lei, não é? Ele vai reclamar, ele diz, mas Senhor, desse jeito também estás nos insultando? Não é? Então, é uma forma assim, muito didática, evidentemente, da parte de Jesus, de chamar a atenção para essa tendência, né, relativista, né, de absolutizar o que não é absoluto e desprezar aquilo que é o mais importante. Então, Jesus diz, deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Jesus não está aqui simplesmente dizendo, não, essas outras coisas, tudo isso é sem sentido, tudo isso é besteira, deixa para lá. Não, de forma nenhuma, porque tem sentido. Assim também na nossa prática, até na nossa prática religiosa. Às vezes nós nos perdemos porque nós perdemos de fato a relação que existe entre pequenas coisas, evidentemente, e o essencial, né, até mesmo da nossa fé e da prática da nossa religião. Mas nós não podemos simplesmente desprezar, descartar, porque nós consideramos que aquilo não é o essencial. Se nós observarmos, por exemplo, um quadro, o mais importante do quadro é a gravura, é a pintura, é o tema que está ali desenvolvido, porque senão não seria o quadro. Mas uma moldura, né, que é colocada no quadro pode dar um realce àquela gravura, àquela pintura, àquela obra. Então vejam, o que é mais importante no quadro? É a pintura, é a obra ou aquele pequeno detalhe da moldura que é colocada? Mas claro que é a pintura. Porém, a moldura relacionada à pintura, relacionada à obra, ela cumpre uma função, né, de realce, de destaque. Então, quando nós pensamos, né, na nossa prática, nós vamos ver a prática da nossa fé, da liturgia e tantas outras coisas, claro que existe uma hierarquia de coisas que estão no primeiro plano, que são essenciais, e coisas que estão relacionadas a isso. O problema dos fariseus é que eles cortaram a relação que existia entre essas pequenas coisas e o essencial. E cortando isso, como já dissemos, relativizavam e perdiam aquilo que era o mais importante, como foi dito aqui, a justiça e o amor de Deus. Isto é, eles focavam nas ações deles e esqueciam que era Deus, né, o sujeito, né, fundamental, principal da nossa salvação. Então, Jesus, ao fazer essa crítica, né, como já dissemos, ele não está desqualificando as pequenas coisas que são próprias, né, da nossa expressão até devocional e assim por diante. Mas ele está chamando a atenção para que não percamos de vista a razão para essas pequenas coisas, que está justamente no essencial. Sem o essencial, então tudo se perde, tudo se relativiza, tudo é desqualificado e caímos num outro extremo, que é absolutizar essas pequenas coisas. Uma outra coisa importante que a gente precisa considerar é que quando nós falamos do essencial,
nós não falamos nem de pedaços, nem estamos falando de coisas pequenas e medíocres. Porque também isso é um problema. Né? Às vezes as pessoas, não, vamos, o essencial, e aí fica em pedaços ou em pequenas coisas beirando a mediocridade. Então isso também é muito perigoso. Quem é que define o essencial? É a minha compreensão? Aí nós entramos no segundo foco da crítica de Jesus, que é a interpretação da lei. Então Jesus diz, ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não os tocais nem nessas cargas, nem com um só dedo. Então, eles se tornaram, né, como intérpretes da lei, aqueles que definiam o que era o mais importante e o que era o menos importante, e geralmente para exigir dos outros. Então, isso também se verifica, né, na nossa prática, né, quando nós nos tornamos os critérios para definir o que é o essencial e o que é o secundário. E isso é muito perigoso, porque caímos num subjetivismo, né, danoso, né, com muitos prejuízos. Então, quantas vezes nós vemos, até mesmo, vamos dizer, na prática litúrgica, né, quando se relativiza, né, até pequenos gestos e alguns elementos da própria liturgia com esse discurso. Não, mas o essencial, e depois não sabe nem o que é o essencial. Então Jesus já ensinava, quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas maiores. Então a chave principal é a relação. Isto é, quando eu coloco um exemplo simples, né? Quando eu coloco uma toalha limpinha, bonita, decente no altar para a celebração da missa, eu estou relacionando isso que é secundário àquilo que será feito, àquilo que será realizado, que é a celebração da missa. Mas aí quando eu digo assim, não, isso não é o mais importante, isso é besteira, Deus não se incomoda com isso, né? Para que essa história? Então eu estou relativizando e perdi a relação que existe entre o fato de colocar, né, uma toalha, né, decente, limpa, né, com aquilo que é o mais importante, que é a celebração da missa, que é a celebração do mistério pascal. Então, sem relacionar, nós nos tornamos os critérios absolutos de interpretação. É isso que Jesus critica da parte dos fariseus e da parte dos escribas. Eles se tornaram, né, não os intérpretes da lei, no sentido genuíno, aquele que faz dialogar, intérprete significa isso, mas eles começam a fazer a sua interpretação, a dizer o que a lei muitas vezes não dizia, como nessa primeira parte que nós vimos. Então isso é um grande desafio também para nós, mas sobretudo no que diz respeito à nossa prática religiosa, nossa prática litúrgica, não relativizar, mas ver qual é a relação que existe entre os vários elementos nesta ordem hierárquica, como já dissemos. Há uma coisa que é fundamental, que é essencial, mas há outras coisas também pequenas que, relacionadas a essa que é essencial, não perdem o sentido. Como Jesus diz, vós deverias praticar isso, né, as pequenas coisas, mas sem deixar de lado aquilo, ou seja, aquilo que é o essencial, que é a justiça e o amor de Deus. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom dia. Lembrando que hoje, quarta-feira, pelas 8 horas, temos a nossa live, a continuação neste mês de outubro, mês missionário, falando sobre a missão, né? A missão da igreja, né? A obra missionária, a atividade missionária, segundo aquilo que a própria igreja, né, compreende da sua missão, do que recebeu do Senhor. Então, até mais tarde, para quem puder, e até amanhã, se Deus quiser.